Imposto de Renda 2025. A declaração já começa no dia 17 de março e se estende até o dia 30 de maio. A gente vai falar agora sobre esse tema com o delegado da Receita Federal em Alagoas, Dr. Reinaldo Almeida. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por sua presença mais uma vez. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui esclarecendo, prestando informação e desde já agradeço a vocês por esse serviço que vocês disponibilizam para todos os ouvintes aqui do estado de Alagoas. A gente quem agradece sempre a disponibilidade do senhor. Eu já iniciei falando o prazo, que é muito importante que as pessoas fiquem atentas. A partir da próxima segunda-feira, dia 17, até o dia 30 de maio é o período para declaração. Agora, hoje, dia 13, é uma data importante para esse procedimento. O que é que está liberado já hoje, doutor Reinaldo? Bom, hoje está liberado para você baixar o programa, fazer o download, né, que é baixar o programa, instalar e ir preenchendo. Tá? É o programa daquela forma tradicional. Antes de 2021, só existia essa forma. Você baixar, acessar o site da Receita, tá lá, já tem um banner quando você acessa o site da Receita, já tem um banner lá, Imposto de Renda 2025. Então, você baixa o programa, instala e preenche, né? Hoje já está disponível. A transmissão desta declaração somente segunda-feira, mas com uma particularidade. A declaração pré-preenchida, que tem se tornado a principal forma de declaração, e espera-se que esse ano chegue perto de 60% das declarações, ela só vai estar preenchida, só vai estar pronta para declarar por essa forma a partir do dia 1º de abril. Tá? Houve alguns problemas de ordem interna, processamento de informações vindas das fontes, né, inclusive do exterior, e é por isso que também houve essa pequena defasagem, tá, entre a disponibilização do programa, que é hoje, tá, a transmissão, que é dia 17, né, e a utilização da pré-preenchida, é a declaração pré-preenchida. Nessa declaração pré-preenchida, ela tem se tornado a principal fonte de declaração, né? Quase todas as informações já são importadas. Tá? E além da pré-preenchida, a Receita também disponibilizou e aperfeiçoou, né, o MIR, que é o Meu Imposto de Renda. É uma declaração online, que será o futuro, muito breve, um futuro muito próximo. Não mais existirá essa forma de você baixar o programa, instalar no seu computador e transmitir. São 3 etapas, né? Apesar de que pela internet é tudo muito fácil, mas são 3 etapas. Você baixa o programa, tá? Instala o programa, baixa, instala, preenche e transmite. O futuro será declaração online. Você acessa o sistema da Receita Federal com a sua conta GovBR, confiabilidade, selos de confiabilidade ouro ou prata, e transmite a declaração, preenche ali, passa o tempo que você quiser preenchendo, pode começar hoje, terminar amanhã, depois, Não enfim, será o futuro. Mas este futuro vai estar, não é ainda o exclusivo, não é agora, mas vai estar preenchido também a partir do dia 1º de abril. O Fisco informou que espera receber 46 milhões de declarações no Imposto de Renda agora 2025, ano base 2024. No ano passado foram 42 milhões, ou seja, um aumento de mais, melhor dizendo, 4 milhões de declarações. Aqui em Alagoas, quais são os números gerais? Os números, para a expectativa, o ano passado foi 353 mil aproximadamente. A expectativa este ano é 381.406 declarações. Tá? É uma expectativa. Às vezes a gente não tem uma precisão, porque isso é estimativa. Né? Essa estimativa leva em conta o crescimento de renda, mudança na tributação, porque, por exemplo, houve uma mudança na tributação que com a isenção de quem até ganha 2 salários mínimos. Isso aí tem um impacto de redução de número de declarantes, né? Tecnicamente reduziria. Mas, por outro lado, tem o crescimento da própria economia, o crescimento do salário mínimo. Pessoas que entraram no mercado de trabalho, que entraram no mercado de trabalho. Portanto, faz-se um balanceamento e estima-se, né? Então, nós temos aí uma estimativa de 381 mil.
Nos anos anteriores, essa estimativa foi, as estimativas iniciais, elas foram totalmente cumpridas, totalmente efetivadas. Quem é obrigado a declarar imposto de renda? Bom, existem várias condições, né? Eu vou começar aqui dizendo as novidades, né? Em relação a quem é obrigado. Naturalmente, por valor, né? Quem ganha rendimento tributável, quem obteve rendimento tributável acima de 33.888, ele já se obriga. Era 30 mil, passou a 33 mil, um aumento mais ou menos R$3.000. Quem explora atividade rural e cuja receita da atividade rural for acima de 169.440, também se obriga, assim como quem explora atividade rural e deseja compensar prejuízos dos anos anteriores, também se obriga a declarar, né? Até porque tem que declarar para compensar prejuízo. O ano passado teve uma possibilidade legal de você atualizar os seus bens a preços de mercado, porque muitas vezes as pessoas querem atualizar o bem, mas não pode. O bem ele tem que ser registrado pelo custo de aquisição e permanecer assim até que ele seja alienado. Mas o ano passado houve a possibilidade das pessoas atualizarem esses bens a preço de mercado, pagando uma alíquota bem reduzida do ganho econômico de capital correspondente entre esse preço de mercado e o preço que o bem está na declaração. Uma alíquota reduzida de 4%. Muita gente utilizou essa prerrogativa, essa possibilidade, e quem utilizou agora é uma condição de obrigatoriedade de declarar, por óbvio, né? Utilizou essa condição, até porque esse bem agora vem para a declaração a valor de mercado. É quem obteve rendimentos no exterior também, rendimentos ou então rendimentos de lucros e dividendos, rendimentos de aplicação financeira e lucros e dividendos. Também foi incluído essa condição de obrigatoriedade. Essas são as, vamos dizer assim, novidades em relação a esse item, obrigatoriedade. Mas as outras condições de obrigatoriedade foram mantidas, como, por exemplo, quem tem bens e direitos superiores a 800 mil, quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte, acima de 200 mil. Esses rendimentos, por exemplo, é um prêmio de loteria. Você ganhou na Mega Sena, tá certo? O seu prêmio, né, foi de R$300 mil. Tá? Você não, vamos dizer assim, não paga imposto agora, porque ele já foi retido na fonte, é o que se chama retenção exclusiva na fonte. Paga só lá já direto, né? Mas se obriga a declarar. Tá? Isso é um exemplo típico. Às vezes, rendimento isento, a pessoa que tem pensão, mas tem moléstia grave, é isento do imposto de renda. Mas se este valor for acima de R$200 mil, ele precisa declarar. Entendi. Tá? Então, são essas as condições, né? Naturalmente, tem outras, né? Quem apurou ganho de capital quando você vende um imóvel, um bem, né? Um bem imóvel ou imóvel, e apura o ganho de capital, que é a diferença entre o valor de venda e o valor pelo qual ele constava na sua declaração. Aí ele se obriga também a declarar. Assim como se obriga a declarar quem apurou nesta condição, numa venda de imóvel residencial, e utilizou o valor recebido para a compra de outro imóvel residencial, se aquele for único, né, em 180 dias. Ele apura o ganho de capital, apura o imposto, mas ele digamos assim, é isento, mas ele se obriga a comprar outro imóvel em 180 dias. Quem utilizou desta prerrogativa precisa declarar. Isso já existiu antes, né? Na área, por exemplo, de outras condições de outras alterações, outras mudanças, foi explicitado, né? Explicitado aquela condição do PIX, né? Porque muitas vezes nos anos anteriores constavam como prioridade na restituição, além das legais, existem as prioridades legais, né? Primeiro, condição, se entregar primeiro, obviamente, certo. É uma prioridade legal. E dentro dessas pessoas, todo mundo entregou, vamos supor, no dia 17. Então, quem vai ter prioridade na restituição? Acima de 80 anos, acima de 60 anos, quem tem moléstia grave, quem sua maior fonte de renda for do magistério e quem entregar a declaração pela pré-preenchida e indicar a condição que acresce, né? Entregar pela pré-preenchida e indicar o PIX a chave PIX sendo o CPF, para receber a restituição. Quem também indicar o PIX para receber a restituição, ainda que não entrega pré-preenchida, ele também se inclui nessa condição de prioridade na restituição.
Então, são essas as novidades. Além disto, na pré-preenchida, eu vou encerrar aqui as novidades, na pré-preenchida já é importada, já é para a declaração, as informações relativamente a rendimentos e dividendos obtidos no exterior. Este ano a Receita fez um convênio com vários governos e recebeu deles a informação. Necessariamente essa informação não vem todas e não se sabe ainda se aquilo representa a realidade, porque o estrangeiro, né, o país não se obriga a cumprir a nossa legislação, são acordos, né? Então, mas vem essa informação. Na medida que vem, a Receita disponibiliza para o cidadão. E esta declaração pré-preenchida, as informações que nela constam, ela pode ser editada. A pessoa deve, né, conferir à vista da documentação que tem, à vista da realidade daquelas informações que estão ali, efetuar as correções e transmiti-las, né? Porque apesar de ela ser muito fácil, disponibiliza para você, mas ela não prescinde de ser efetuada uma correção quanto à exatidão dos valores. Ainda existe aquela situação, doutor Reinaldo, de quem declara primeiro recebe também a restituição primeiro? Quem é que tem prioridade? Sim, eu acabei de falar agora, né? Primeiro, a prioridade maior é você declarar primeiro, né? Quem declarar primeiro, ele entra, vamos dizer assim, recebe primeiro. Mas dentro de quem vai receber primeiro, tem as prioridades. As prioridades. As prioridades é aquela que nós acabamos de falar, né? Maior de 80 anos, maior de 60 anos, pessoas com doenças, né? Moléstia grave, pessoas que têm a maior fonte de renda, o magistério. E quem entregar a declaração pela pré-preenchida e indicar o CPF, ou indicar a chave PIX, indicar o PIX, né? A chave PIX sendo, obrigatoriamente, o CPF. Muitas vezes as pessoas, até vou fazer um alerta, muitas vezes as pessoas indicam, porque quando você indica a chave PIX, você não diz qual é a sua chave, porque já a legislação já prevê. A chave PIX é o número do CPF. Tem que ser o CPF. E muitas pessoas indicam a chave PIX, mas não tem no banco a chave PIX do CPF. Aí ferrou. Aí, veja bem como a Receita tem dificuldade de processar essa restituição. Essa restituição não vai ser processada. Por quê? Porque a pessoa não tem. Aí tem que retificar, no caso. Aí ela tem que retificar. Muito bem. Agora, detalhe importante também, que tem muita gente que com essas mudanças, o senhor falou, por exemplo, a mudança na faixa de renda, né, que saiu de R$ 30.639,90 no ano passado para R$ 33.888 agora. E outra série de questões, quem é MEI, então é preciso ter, desculpe, doutor Reinaldo, um contador experiente para auxiliar essa pessoa, para não cair na malha fina? Não necessariamente. Não há uma condição de você precisar de um contador. Tá? Até não há essa condição. Você mesmo, o próprio contribuinte pode fazer, ele pode indicar, inclusive é importante a gente dizer que quando ele indica uma pessoa para fazer a declaração, aí ele contrata uma pessoa e a pessoa quer fazer a declaração pela pré-preenchida, ele vai precisar da chave. Quer dizer, teoricamente. É passar os dados. Não deve passar a senha Gov. Certo. Não deve passar a senha Gov. Que é um perigo. Porque hoje, com a conta Gov, se faz quase tudo da sua vida. Você aliena imóvel, compra, aliena veículo, transfere veículo, faz operações, abre empresa. Então, tem assinatura digital. É uma assinatura digital. A conta GovBR é assinatura digital. Então, a pessoa não deve fazer isso. Tem a procuração. E lá existe a procuração específica para acesso aos dados, para elaborar a declaração, como existe para outras situações, como, por exemplo, emitir o recebimento pelo Receita de Saúde. Você outorga, mas é um serviço específico. Okay. Tá? Não deve não deve divulgar a chave fixa. Mas é tal história, como você falou. É necessário um contador? Não necessariamente. Cada um vai se sentir no conforto de fazer a sua declaração. Tá certo? Bom, lembrando que o prazo vai de 17 de março, a partir da próxima segunda-feira, até o dia 30 de maio. Lembrando que não deixe para a última hora para não acontecer aquilo que todo ano acontece, congestionamento do site no final do processo, né, doutor Reinaldo? Na verdade, esse congestionamento, tem o congestionamento, mas a Receita tem atendido. Os sistemas, um investimento que a Receita faz na sua área de tecnologia e técnica, tá, para atender a esses gargalos que surgem. O primeiro gargalo é no dia 17. Normalmente, no dia 17, mais de 1 milhão de pessoas entregam, no dia 17, que eu digo, primeiro dia, né? Mais de 1 milhão de pessoas entregam a declaração. Isso é uma demanda muito grande naquele momento. E no último dia,
para entregar a declaração. Tá? Infelizmente, acontece, mesmo por essas facilidades, mesmo você podendo cumprir essa obrigação no dia antes e depois retificar, porque isso é uma possibilidade legal, mas ainda a demanda é muito grande nos últimos tempos. Mas a Receita tem atendido e não tem havido problema. Nos últimos anos, não houve problema nesta área. Mas a pessoa não deve deixar, porque se isso, por um motivo ou outro qualquer, dá um problema no teu computador, no teu celular, na rede sua. Não dá para deixar para o último Não dá para deixar. dia. Você vai pagar uma multa mínima de pelo menos R$ 164,75 e, no máximo, 20% do imposto de renda devido, tá? Que não é pouca coisa. Pode não ser pouca coisa. Então, a pessoa não deve deixar. Deve cuidar. Vamos dizer assim, vamos fazer desse momento um encontro anual com muita tranquilidade, com muita colaboração, troca de informação com o colega, quem não contrata contador, o próprio contador com outro colega, porque sempre tem situações que não estão exatamente explícitas na legislação, no pergunta e resposta. Tá? A Receita divulga um pergunta e resposta que é de grande importância para o contribuinte. Esclarece muita coisa, tá? Em relação à legislação. Pois é, Receita Federal, você acessa, né, receita www.gov.br/Receita Federal, já tem lá a página Declaração do Imposto de Renda, com essas perguntas e respostas para deixar você muito bem informado. Doutor Reinaldo Almeida, muito obrigado, viu, por sua gentileza, por sua participação aqui conosco, alguma informação adicional, esse é o momento, e lhe agradecer mais uma vez. Eu agradeço e aproveito, né, para tratar aqui de um tema que nós não tratamos durante aqui a nossa entrevista, foi o seguinte, é a possibilidade, a campanha destinação. Todo ano, a Receita, junto com a declaração, claro que pode a destinação pode ser feita ao longo do ano, mas na declaração agora é a hora mais fácil, é o momento mais fácil. O que é essa destinação? Você pode destinar 3%, na verdade 6% do seu imposto de renda devido, ainda que você tenha restituição ou que você tenha imposto a pagar, porque o devido vem antes disso. Primeiro você apura o imposto de renda devido, formado pela base de cálculo, que os rendimentos menos as deduções, dá uma base de cálculo, calcula o imposto, esse é o devido. E tem a retenção na fonte, depois tem o saldo a pagar. Independente do saldo a pagar ou a restituir, se você tiver imposto de renda devido, você pode destinar 6%, né? 3% para os fundos dos direitos da criança e do idoso e 3% para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, de forma tal que dá juntos 6%. Você tem que efetivamente efetuar um recolhimento, o próprio programa gera esse recolhimento para você. Então, se você tem imposto a pagar, vai gerar 2 DAFs. Um para a destinação do imposto de renda, para esses fundos, e outro para o imposto. E esses valores que você efetivamente tem que pagar, isso aí tem que pagar, mas você recebe de volta. Se você tiver restituição, esse valor que você destinou é acrescido na sua restituição. Se você tiver a pagar, aquele valor que você tinha a pagar é reduzido dessa destinação. E essa destinação são recursos que você está destinando aos fundos dos direitos da criança e do adolescente e dos direitos do idoso de qualquer município que consta lá na declaração. Em Alagoas nós temos 102 municípios. Desses 102, 83 já estão habilitados na declaração. Então você pode destinar para qualquer um deles que você tenha afinidade. Não só de Alagoas. De Alagoas porque você reside em Alagoas. Você pode destinar em qualquer fundo do Brasil. Tá? E dos direitos da criança, dos direitos do idoso. Essa é uma parte social muito importante. É uma parte né? social, é um exercício da cidadania e que a gente até congrega, pede que haja um envolvimento, porque isso traz muitos benefícios a essas pessoas carentes. Né? E pede também aos gestores municipais, à Câmara dos Vereadores dos municípios que não criaram ainda os seus fundos, seja da criança, que realmente tem um percentual muito bom, 83% dos municípios já criaram, mas do idoso tem apenas, dos 102 municípios, tem apenas 16. Tem apenas 16 municípios. Dos 102 municípios... Pouco ainda? Muito pouco. Então precisa fazer essa adesão também. Tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo Municipal precisa criar esses fundos e mais ainda que esses fundos atuem, porque tem fundos, tem que atuar, se envolver na campanha para convencer as pessoas, sensibilizar as pessoas a adotarem essa destinação, porque, diga-se, não custa nada. Nada, é apenas uma destinação que poderia
Vai para o Tesouro, que depois vai para o Tesouro, né, Nacional. Se você não fizer isso, tiver imposto a pagar, vai para o Tesouro. E o imposto a restituir também já foi para o Tesouro. Sim. Né? Ele vem para o Fundo de Participação do município e ele vai aplicar em qualquer área. Naquela situação você escolhe. Naquela situação, é como se fosse uma emenda parlamentar. Uma emenda que o próprio cidadão tem esse direito. Faz. Isso é uma coisa legal. Importantíssima. Demais. Doutor Reinaldo, muito obrigado, viu? A gente conversou aqui com o chefe, né, o delegado da Receita Federal de Alagoas, doutor Reinaldo Almeida, que falou sobre a declaração de Imposto de Renda 2025, declaração que já começa na próxima segunda-feira, dia 17. Muito obrigado, até a próxima, doutor Reinaldo. Até a próxima, estamos à disposição. Parabéns por o espaço e obrigado pelo espaço concedido. A gente que agradece sempre. Olha, a entrevista com o doutor Reinaldo Almeida vai estar disponível já no nosso site, redeantena7.com.br, e também no nosso canal no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser.